Vamos agora tentar compreender como é que podemos calcular o ângulo de torção de um dado veio. Considere-se, por exemplo, este veio que aqui está, de secção não regular. Vejam que o veio, apesar de ser uma secção circular maciça, vai variando a sua secção até atingir o final do veio. Note-se que o raio quando x igual a 1 é bastante maior que quando x igual a 2. Portanto, o raio depende da posição de x, r, x. Se aplicarmos o momento torsor na ponta do veio, considerando, por exemplo, aqui na secção que contém o ponto A, o veio encastrado, aplicando então aqui o momento torsor na secção que contém o ponto Q, o que vai acontecer é que após a deformação, o ponto Q passará para ponto Q'. Dessa maneira, irá então ocorrer neste local um dado ângulo de torção, φ, que depende da posição. Portanto, será um φx2. Tal e qual como o raio, também depende da posição, o φ, pois, se verificássemos o que aconteceria no ponto P, o ponto P iria movimentar-se para o ponto P', dando então origem ao nosso φx1. E, por observação, compreende-se que φ de x1 é diferente de φ de x2. Conclusão, também o nosso φ será função da posição ao longo de x em que estejamos a ler o valor de φ. O ângulo de torção é exatamente este valor de φ. E como se calcula este valor de φ, este ângulo de torção? Para tal, vamos ter que recorrer novamente aos conceitos já visualizados anteriormente. Repare-se que, no início, o que se fez foi o cálculo da distorção devido à torção e obteve-se a relação que vou aqui apresentar. Obteve-se então que dx vezes γ é igual ao raio de φ. Note-se que o que se fez foi considerar-se um paralelepípedo inicial, AB, que depois foi distorcido com um ângulo γ e o B passou para o ponto B'. E, por observação, verifica-se que dx vezes γ, que é igual a B', também será igual a R, naquele ponto, o raio que vai do centro do veio ao ponto B, que é o nosso Rx, vezes o dφ. Se ambas as distâncias são iguais, podemos igualar as expressões e ficar com o dxγ igual a R dφ. Já verificamos, então, que, por novidade, que o nosso dφ é dependente de x. Portanto, esta expressão poderia ser escrita com dx vezes γ é igual a Rx dφ x. Também viu-se no passado que, em relação às forças, em relação às tensões, a tensão máxima de corte poderia ser obtida, então, relacionando o R, a posição em que estamos dentro do veio, com o raio total do nosso veio vezes a tensão de corte máxima. Isso permitiu-nos, então, obter a relação que existe entre a tensão de corte máxima e o momento torsor aplicado ao veio. Tudo isto foi visto já em sessões passadas. E então, poderemos verificar que esta expressão que aqui está relaciona a tensão de corte máxima com o momento torsor, o raio e o momento estático, e o momento polar de inércia. Sendo então uma secção circular maciça, este poderia ser perfeitamente substituído por Rx à quarta sobre 2. Note-se que coloquei com cuidado Rx, ou seja, R dependente de x, tal e qual como já tinha sido verificado anteriormente. Ou seja, na verdade, isto irá depender de x, tal e qual como o momento polar de inércia e ainda o momento torsor, pois o momento torsor pode variar ao longo do comprimento do nosso veio. Também sei que a minha tensão de corte pode ser relacionada com a distorção, multiplicando o modo de distorção pela distorção. O que quer dizer, então, que γ é igual ao tal sobre G. Substituindo na expressão, vou ficar então com dx vezes tal
sobre G é igual a R x d φ x. O que quer dizer, então, que poderei ter que tal é igual a G vezes Rx dφx sobre dx. Mais uma vez, poderei então substituir a tensão de corte aqui e ficarei então com momento torsor, que depende de x, raio, momento de inércia polar, é igual a E ao raio dφx sobre dx. Note-se que os raios vão cortar, ficando então com a seguinte expressão. Momento torsor, vou pôr então o dφx em evidência e vou então colocar momento torsor segundo x dx sobre IO x e ainda o modo de distorção do veio. Note-se que até o próprio modo de distorção do veio poderá ser dependente de x, se por acaso ele variar ao longo do nosso veio, ao longo de x. Como posso então obter o valor da rotação final do veio? Bem, eu sei que o meu veio tem de comprimento L. E então, isso significa que o integral de dφ dx, isto vem desta expressão, será igual ao integral entre 0 e L do momento mt de x dx sobre IOx g, e até vou pôr o g em função do próprio g, em função do próprio x. Se por acaso, então, o momento torsor for igual a constante, se o meu IO, ou seja, a secção transversal reta, também for constante ao longo todo o veio, e se o próprio G também for constante, então daqui irei obter que o ângulo de rotação é igual a mt sobre IO, G, integral entre 0 e L, dx. E, portanto, irei obter o momento torsor vezes o comprimento do veio sobre IO, G. Este é o caso simples para um veio uniforme. Portanto, apenas para tentar representar, este seria então o nosso veio. E, aplicando então o momento torsor, o que iria ocorrer era um dado ponto P, está aqui o nosso ponto A, que não se vai mover pois está encastrado, e está aqui o ponto P. Após a aplicação do momento torsor, iríamos ter então este ângulo e a peça iria distorcer desta forma, até este ponto P'. E este ângulo que aqui está seria então o nosso φ. E este seria o φ entre A e P. E seria obtido através desta expressão, considerando então que tínhamos um veio de comprimento L e um dado raio conhecido. Vamos agora mostrar como é que se pode calcular o ângulo de torção num veio sujeito a vários momentos torsores ao longo do seu comprimento. Note-se então que temos no ponto A, o ponto A completamente encastrado no lado esquerdo. Depois temos a secção em B, sujeita ao momento torsor em B, a secção em C, sujeita ao momento torsor MTC, e em D temos então, na secção D, o momento torsor MTD. Portanto, cada um destes momentos torsores o que vai fazer é rodar, e portanto rodar as secções entre si, relativamente. Note-se que a primeira linha, a linha informada, é a linha constituída pelo ponto PA, PB, PC e PD. Assumindo então que o nosso veio está encastrado na secção A, o que vai acontecer é que por ação do momento torsor A, momento torsor B, o que vai acontecer é que o nosso ponto PB vai então movimentar-se
para esta posição. Passando então a ter uma nova posição PB. Vou chamar PB'. E este será então o ângulo de torção que eu vou chamar de φ entre A e B, pois é o que se passa entre a secção A e B. Note-se que todos os outros pontos passaram para esta linha por ação apenas do momento torsor B. O ponto PC passou para aqui e o ponto PD passou para aqui. Vou identificar então PC' e PD'. Entretanto, por ação do momento torsor C, a secção C vai rodar relativamente à secção B também um dado ângulo φ. Note-se que, até ao momento, a secção C também já tinha rodado φ entre A e B. Vai então rodar esta secção para este local, passando a ter então o ponto C duas linhas. E este será então o nosso φ B C. A rotação relativa entre a secção B e a secção C. Note-se que todos os pontos daqui para a frente também irão sofrer a mesma rotação. O ponto P' passará então para aqui. PD, duas linhas. Estando agora esta secção sob a ação, se não estiver sob a ação de nenhum momento, sujeita à rotação φ entre A e B, e ainda φ entre B e C. O que acontece é que o nosso ponto, a nossa secção D, está sujeita ao momento torsor no sentido contrário, o que vai fazer retornar o nosso ponto D mais para cima um pouco. Portanto, será então o nosso ponto D irá retornar e irá passar possivelmente para esta posição. E então passará para aqui. E este será o nosso ponto final, PD 3 linhas, e, portanto, o que irá acontecer será um retrocesso, um φ entre C e D. Vou agora repetir todo o processo, mas considerando apenas o valor dos nossos φ's. Repare-se que, então, voltando ao início, que o nosso ponto PA vai, por ação da rotação do momento torsor MTV, vai obrigar o ponto B a rodar para aqui. Portanto, para este, φ entre A e B. O ponto C, por sua vez, estará nesta posição. E o ponto D, por sua vez, estará também nesta posição. E então, por agora, por ação do momento torsor em C, iremos passar a ter esta nova posição para o nosso PC duas linhas. E o ângulo de torção foi apenas este. φ entre C, entre B e C. Por seu turno, agora, o nosso ponto PD duas linhas estará aqui. Repare-se que é sempre a linha reta. PD duas linhas. E então, por ação do momento MD, momento torsor D, o que eu irei ter será então um retornar, porque agora estará aqui, um retornar à posição ou não para o ponto D. E então este será o nosso φ entre a secção C e a secção D, passando então a ter aqui o PD 3 linhas. Pois bem, o que eu acabei de fazer foi uma expansão da expressão que está aqui indicada. Note que a rotação do ponto D é igual à rotação que possa ter o ponto A, e neste caso a secção A não se move, portanto é zero, mais as rotações relativas entre cada uma das secções. E as rotações relativas entre cada uma das secções é dada, vou escrever por exemplo para A, B,
é dada por esta expressão. E então ficará entre 0 e o comprimento AB de momento torçor entre AB, caso seja variável, terei que então considerar x, sobre G de x apenas de troço AB e O do troço AB, função de x. No caso de modo de distorção e a secção transversal reta ser constante, também com raio constante, e o momento também ser constante, esta expressão simplifica bastante, transformando-se no momento torçor entre a secção AB vezes o comprimento AB sobre o modo de distorção entre AB e o IO de AB. O mesmo será verdade para as restantes variáveis. Deste modo, então, o que eu teria que fazer, em primeiro lugar, era calcular o diagrama de momentos torsores. Vou aqui, então, arbitrar um diagrama, tendo em conta os momentos que estão ali representados, e o diagrama poderia muito bem ser este. Tenho, então, aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E vou arbitrar, então, que é positivo entre A e B, e constante, que é positivo entre B e C e constante, e também constante entre C e D, mas agora negativo. E este será o meu momento torsor entre C e D, e este será o meu momento torsor entre B e C, e este será o meu momento torsor entre A e B. Assim, desta feita, eu sei que o ângulo de torção na secção D é igual ao ângulo de torção da secção A, uma vez que está encastrado é 0, mais o ângulo de torção entre A e B, mais o ângulo de torção entre B e C, mais o ângulo de torção entre C e D. Ficando então, φD é igual a 0, mais o momento torsor entre A e B, vezes o comprimento entre A e B, sobre o modo de torção AB e O de AB, pois cada secção poderá ter, neste veio, poderá ter o seu próprio raio. O raio da secção AB poderá ser superior, por exemplo, ao raio entre a secção B e C, ou o raio entre a secção C e D, e isto teria que ser calculado para cada troço. Mais o momento torsor entre B e C e o comprimento BC, sobre G, BC e O, BC, mais o momento torsor entre C e D, L, CD, G, CD e O, CD. Note-se que, olhando para a expressão, este valor, e olhando para o diagrama de momentos, este aqui é positivo, o momento BC também é positivo e o CD é negativo. O que quer dizer que esta componente iria aparecer na expressão como positiva, esta iria positiva, mas esta iria ser negativa. Pronto, e iria dar a rotação que desse para CD. E essa rotação viria em radianos. Já sei então que se ela rodar, se ela for positiva, se a rotação for positiva, será neste sentido. Se for negativa, será então neste sentido. O dimensionamento à torção pode então ser um dimensionamento à rigidez ou um dimensionamento à resistência. Note-se que, quando temos um veio então sujeito ao momento torsor aplicado, e sendo uma secção A e B, a rotação relativa entre as duas secções é dada pelo momento torsor vezes o comprimento do veio sobre o modo de torção, uma velocidade ao corte, vezes o momento de inércia polar. Portanto, φAB igual ao momento torsor L sobre G L0. Se impusermos que esta rotação relativa for menor que uma dada rotação admissível, estamos então a fazer um dimensionamento à rigidez, pois estamos a impor
que a nossa solução estrutural permita rotações menores que uma dada rotação imposta, por exemplo, pelo projeto, pelo serviço da peça. Note-se que, ao fazer esta imposição, sabendo que o momento é constante e, portanto, não alterável, o L também, o modo de torção também, isto irá permitir-nos, então, aqui, no momento de inércia polar, π, R à quarta sobre 2, irá permitir, então, sugerir um R, um raio para o nosso veio. Por outro lado, também é sabido que a tensão de corte é igual ao momento torsor vezes o raio sobre o momento de inércia polar. Note-se que a tensão de corte máxima na peça, que se dá sempre na periferia do veio, é igual ao momento torsor vezes o raio do veio sobre o momento de inércia polar do veio. Impondo que esta tensão máxima seja menor que a tensão admissível, recorde-se que a tensão admissível é obtida pelo material, portanto teríamos a tensão limite elástica do material, neste caso a tensão de corte limite elástica, e a tensão admissível era obtida pela tensão de corte elástica sobre um coeficiente de segurança. E então, impondo isto, desta expressão, iríamos obter que o momento torsor vezes R sobre π R à quarta sobre 2 teria que ser menor ou igual que a tensão admissível. É perceptível que daqui iríamos também ter um raio que teria que ser maior ou igual a qualquer coisa para conseguir satisfazer a tensão de corte admissível. Portanto, termos a tensão inferior à tensão de corte admissível. E isto então iria permitir um dimensionamento à resistência. Em projeto, ambos os dimensionamentos têm que ser verificados e o maior dos raios, será o que prevalece. Vamos supor que este raio seria a rigidez e este seria o raio da resistência. O raio de projeto, portanto, aquele que nós iríamos incluir no projeto, seria o maior dos dois.